Olá, sejam muito bem-vindos de volta aqui no Livro que te move, aquele nosso espaço onde cada página vira, de verdade, um novo movimento na vida. A gente está continuando a nossa série sobre Pense e Enriqueça e hoje, olha, a gente vai mergulhar fundo no capítulo 3. Vamos desvendar juntos a autossugestão, que é basicamente a ferramenta-chave que o Napoleão Hill nos dá para reprogramar nossa mente para o sucesso. E para a gente começar, eu quero propor uma reflexão, uma que pode mudar tudo. E se a sua mente fosse um jardim? Pensa um pouquinho, o que tem crescido aí dentro? Sabe, essa metáfora não é só uma imagem bonita, não. Ela é o verdadeiro mapa para a gente entender uma das forças mais poderosas que a gente tem. Então, vamos aprofundar um pouco mais essa ideia. O que o Napoleão Hill mostra é que a nossa mente subconsciente, ela é como se fosse um solo super fértil. E o mais incrível, ou talvez assustador, é que esse solo não julga, sabe? Ele simplesmente aceita e faz crescer qualquer semente que cai ali, qualquer uma. Seja uma que a gente plantou de propósito ou uma que caiu ali por acaso. E aqui, gente, vem uma verdade que pode ser um pouco dura, mas que o livro aponta com muita clareza. Se não tem um jardineiro consciente ali, cuidando do terreno, o que cresce são as ervas daninhas. E o que são essas ervas? São os pensamentos de dúvida, de medo, de escassez. Aqueles que muitas vezes brotam não porque a gente escolheu, mas por pura negligência mesmo. E o ponto fundamental, o pulo do gato, é este aqui. O subconsciente responde ao que é dominante. Ele não sabe diferenciar o que é bom ou ruim, não mesmo. Ele simplesmente pega os pensamentos que ficam mais tempo ali na nossa mente consciente e potencializa. Então a grande pergunta que fica é: quais pensamentos têm dominado o seu dia a dia? Ok, beleza. Então se esse nosso jardim mental não tá do jeito que a gente gostaria, como é que a gente começa essa limpeza? Como é que a gente começa a plantar sementes certas? De prosperidade, de realização? Bom, a resposta do Hill é que existe uma ferramenta mestre, uma ferramenta feita exatamente para esse cultivo consciente. E o nome dessa ferramenta é autossugestão. Entender o que é autossugestão é o primeiro passo de tudo. Pensa nela como uma ponte, sabe? Um canal de comunicação direto com o nosso jardineiro-chefe, que é o subconsciente. É usando essa ponte que a gente consegue, de forma intencional, entregar sementes que a gente realmente quer ver florescer. E isso, claro, nos leva a uma das dúvidas mais pesquisadas, mais comuns sobre esse capítulo. Muita gente se pergunta, tá, mas qual é o jeito mais eficaz de usar as afirmações diárias? Afinal, é só ficar repetindo um monte de frases e a mágica acontece? O Hill mostra que não é bem assim. Existe um método, um jeito de fazer essa prática ser realmente poderosa. E olha, junto com essa dúvida vem o grande desafio que eu tenho certeza que muita gente sente. O que fazer quando a nossa própria mente parece resistir? Sabe aquela sensação de que você tá lá repetindo, mas tem uma vozinha lá no fundo que simplesmente não acredita? Pois é, o livro também nos dá um caminho bem claro para a gente atravessar essa resistência. E é aqui que a gente entra na parte prática da coisa. O Napoleão Hill ele não deixa pontas soltas não. Ele oferece um método de 3 passos, simples, direto, para colocar a autossugestão em ação e começar a cultivar esse jardim mental de forma totalmente deliberada. Olha só a intenção por trás de cada passo, que genial! Primeiro, você vai para um lugar quieto e repete sua declaração em voz alta. Isso cria foco, dá corpo à sua intenção. Segundo, a repetição constante, dia e noite. Objetivo? Fazer isso até que a visão do dinheiro, do seu objetivo, se torne mais real do que qualquer dúvida. E terceiro, a exposição contínua. Deixar uma cópia escrita onde você possa ver o tempo todo para manter aquilo sempre vivo na sua consciência. Mas atenção, tem um detalhe crucial aqui. Seguir esses passos de forma mecânica, como um robô, é a mesma coisa que plantar sementes de plástico. Não vai nascer nada. Existe um ingrediente secreto, um tipo de ativador que transforma essa repetição em uma força criadora de verdade. E essa citação do livro é a chave para tudo. Palavras simples e sem emoção não influenciam a mente subconsciente. É isso. Palavras sem sentimento são só sons. Elas não têm a energia que precisa para penetrar no solo fértil do subconsciente. São como sementes mortas que nunca vão germinar. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro. De um lado você tem a repetição mecânica, vazia, que o subconsciente ele mal registra. Do outro lado você tem o que o Hill chama de fé emocionalizada. São as mesmas palavras, só que agora elas vêm carregadas com sentimento, com a convicção de que aquilo já é real. E é isso que aduba o solo da nossa mente. Então,
A grande virada de chave, o clique que a gente precisa ter, é este. A emoção é a linguagem universal do subconsciente. Não adianta só dizer o que você quer. É preciso sentir. Sentir a alegria, a gratidão, a paz de já ter aquilo. O sentimento, ele é o sol e a água que fazem as sementes que a gente plantou nesse jardim interno crescerem de verdade. E aí, quando a gente junta tudo, a clareza do que a gente quer, com a consistência da prática e, claro, com o poder da emoção, o resultado é uma transformação profunda. É o começo da jornada para a gente se tornar, de fato, o mestre jardineiro do nosso próprio destino. E a colheita desse trabalho todo, desse cultivo interno, ela vem em forma de inspiração, de planos, de ideias que de repente parecem surgir do nada. E aqui o Rio é bem enfático, bem direto. Quando o seu subconsciente te der um plano, você tem que agir, imediatamente. A inspiração é um fruto precioso e não dá para deixar para colher depois. Essa frase aqui é talvez uma das ideias mais poderosas de todo o livro. Pensa bem, toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Isso nos convida a olhar para cada desafio, cada dificuldade, não como um muro, mas como um adubo. É a ideia de que dentro de todo problema existe a semente de uma oportunidade, de um crescimento que pode ser igual ou até maior. E essa é a mensagem final do capítulo. Uma mensagem de soberania pessoal, de poder. O poder de moldar a nossa própria realidade não está lá fora, nas circunstâncias. Ele está aqui dentro. Está na nossa capacidade de dirigir com intenção e com sentimento a força ilimitada do nosso subconsciente. E para a gente finalizar, fica aqui uma reflexão. Pensando no seu momento de vida, agora, no maior desafio que você está enfrentando, qual é a semente de benefício que ele carrega? Como é que os princípios que a gente conversou hoje podem te ajudar a cultivar essa semente e transformar ela numa nova realidade? Bom, e assim a gente conclui essa nossa imersão na autossugestão. No nosso próximo encontro, a gente vai avançar para o capítulo 4 e vamos entender a diferença crucial que existe entre conhecimento geral e conhecimento especializado e como que esse último se torna poder de verdade na jornada para a riqueza. Se essa nossa conversa de hoje trouxe alguma luz, alguma inspiração para você, compartilhe esse movimento com mais alguém. A gente espera por você na nossa próxima página. Até lá!